Paz do Senhor a todos. Eu também tive um sonho que a gente estava fugindo. A gente era um grupo assim de. Só que sempre assim, grupo. Eu já sonhei outras vezes, sonho assim de um grupo de pessoas mais velhas, né? De senhores, senhoras, mas desconhecidos, pessoas que a gente vai conhecendo por aí, que também tá fugindo, algo assim. E eu tava com algumas pessoas, mas era pouco, esse grupo era pequeno. Eu devia ter o quê? Umas 5 pessoas, não sei, não me lembro, por aí. E só sei que a gente tinha parado para ver se achava alguma coisa. Eu não lembro se o que a gente tava procurando, para falar a verdade. Eu sei que a gente parou numa coisa assim no meio na beira da estrada, que era uma antiga oficina abandonada, uma oficina de rua, assim, de estrada, abandonado, com um monte de peças enferrujadas de caminhão. Nossa, era tão assim detalhista, sonho cheio de detalhes que parecia muito real. E aí a gente tava ali, não lembro por que a gente tava procurando o que a gente queria, não lembro por que a gente tava ali. Sei que era como se fosse um refúgio momentâneo, talvez do sol, alguma coisa assim. De repente, parou um caminhão, porque os caminhoneiros tinham quebrado uma peça no caminhão e precisava repor essa peça e eles estavam procurando a peça que tinha perdido. Eu sei disso porque eles estavam procurando. Na hora que a gente viu que eles iam vindo em direção onde a gente estava ali, que parecia uma oficina velha abandonada, cheia de peças enferrujadas, de peças grandes de caminhão. Esses caminhoneiros, veio um deles assim e veio procurando, jogado assim, onde é que tinha uma peça, igual ele queria. Nisso, todo mundo conseguiu abaixar, se esconder atrás das coisas, né? Foi assim para trás da oficina e se esconderam. E onde eu tava, não deu tempo de eu abaixar. Quando eu vi o homem, ele não me viu, eu vi ele. Quando eu vi o homem, ele era um senhor assim, brancão, bem branco, quase meio avermelhada, aquelas pessoas que são bem branquinhas, que chegam a ser vermelha, sabe? Na hora que ele me viu, quer dizer, eu vi ele primeiro, ele não tinha me visto. Aí eu falei assim, se eu fizer um movimento brusco e abaixar, ele vai ver que alguma coisa se mexeu e ele vai olhar. Porque a gente enxerga pelo campo periférico, né? Então eu pensei, se ele vê pelo canto do olho assim que alguma coisa se moveu ali, ele vai olhar e onde ele vai me procurar e vai me ver. Se eu ficar parada, talvez ele nem me veja. Porque tinha uma lona e só dava pra ver metade de mim, assim, por causa de uma lona que tinha rasgada assim no. Assim no. Né? Do lado. E quando ele me viu, ele assustou. Ele se assustou e ele ficou paralisado me olhando. E eu também fiquei paralisada olhando pra ele, assim, com o olhar. Arregalei os olhos. Falei, meu Deus, e se ele me entregar? Primeira pergunta que veio na minha cabeça: e se ele me entregar? Agora, essa pergunta que eu fiz no sonho, eu não sei o motivo. Assim, quando eu acordei, fiquei me entregar por quê? Eu tô fugindo do quê? O que tá acontecendo? Não sei. Mas no sonho eu tava fugindo junto com esse grupo. Em um outro sonho, esse foi acho que até antes, né? Foi bem antes desse. Eu tava procurando a fronteira do. Não é bem a fronteira, a gente tava procurando uma linha divisória que tinha entre norte e sul. Era uma divisão que tinha entre hemisfério norte e hemisfério sul aqui no Brasil. E eu precisava passar para a parte norte. Precisava sair do sul, passar para a parte norte. E aí a gente estava fugindo. E aí tinha uma linha que dividia assim, que se você passasse essa linha, ali já era o hemisfério norte. E para cá era o hemisfério sul. Da linha para cá, né? Hemisfério sul em relação assim ao país, né? Não era o norte e o sul exatamente do país, mas do mundo, né? Do mundo. Então a gente estava procurando a parte norte, não norte do país, mas norte do mundo. E aí, só que essa linha ela passava por uma parte do Brasil e existe mesmo essa linha, de fato ela existe. E eu sonhei que a gente estava procurando, tinha que passar por outro lado. E aí disse que nós estamos tentando fugir, tentando correr para passar. E eu lembro que a única coisa que eu tinha na minha mão era uma blusa minha roxa, que eu tenho de roxo escuro, que é uma blusa de frio, que inclusive até me livrei dela, tanto trauma que eu fiquei por causa do sonho, me livrei dessa blusa, então eu nem tenho ela mais. É uma blusa de frio dessas de. Como é que chama? Esqueci o nome agora. Essas blusas que são. Que tem dois lados. No caso dessa em específico, ela não tem os dois lados, mas é tipo um tactel, né?
que não vem na cabeça o nome dessa blusa, ela é muito comum, essa blusa de frio que todo mundo compra agora, né? Que parece que não molha, que é um tecido meio plástico, né? De poliéster. Ela era roxa, eu colocava assim umas coisinhas, umas pecinhas de roupa assim, bem poucas mesmo, tipo uma mudas de roupa assim, colocava assim nela, fiz uma trouxa e fugi com isso. Foi com que eu fugi. Eu não tinha mais nada, eu não tinha comida, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. E aí, quando eu consegui, que tinha que passar para outra linha, tinha um negócio assim, como se fosse, sabe aquele, o lugar que eu tava passando, tinha como se fosse um esgoto embaixo. E tinha que pular esse negócio, parecia, né, quando tem aqueles ferros no meio da estrada, que você tem que pular, porque senão você, né? E no caso, acho que tava sem a grade, alguma coisa assim, e era arriscado se eu pulasse. Eu sei que eu sou muito medrosa e no sonho eu ficava com medo. Alguém tentava me ajudar. Nisso eu jogava a trouxa do lado de lá. Quando eu joguei a trouxa do lado norte, a trouxinha abriu, né? Aquela trouxa de roupa abriu assim. Eu tive que sair catando depois uma por uma e fiquei com vergonha. Lembro até desse detalhe da vergonha que eu fiquei. Então, assim, eu vi um outro irmão comentando também que teve uma revelação que ele fugia e ele nunca usava chinela havaiana e nessa fuga dele ele fugia de chinela havaiana. Isso mostra, assim, que vai ser um momento de muito desespero, né? Algo de muito desesperador, ao ponto da gente fugir com o que tem, não ter tempo de fazer mochilinha, que nem tem gente que acha que vai... É igual diz a parte, né, da Bíblia que fala assim, não volte a buscar a capa, né? Não volte a não sei o que. Eu vi também uma mulher lá na guerra da Ucrânia, que ela tentou salvar um monte de coisa, ela pegou uma mala dessas grandona, dessas de rodinha, e tentou colocar um monte de coisa, praticamente ela estava carregando a casa dela ali naquilo ali, um monte de matula, um monte de coisa, ela, o marido, os filhos, foi quando alguém atirou, jogou uma bomba, não sei, e matou ela, acho que foi uma bomba, jogou e matou ela e a família dela inteira. Então assim, é muito importante que nesse momento as pessoas não fiquem preocupadas em carregar é, coisas pesadas, malas, grandes malas, né? Mas que as pessoas se preocupem mais em se salvar, né? Porque o resto Deus proverá depois, né? Coisas materiais a gente vai se achando por aí, o mundo é grande, mas a vida da gente não tem volta, né? Bom, é isso que Deus tem mostrado. Bom, tem mostrado muitas coisas, né? Mas eu preciso. Bom, e é isso, né? Que Deus tem me dado, Deus tem me mostrado. Em outra oportunidade eu falarei mais, né? Eu gravarei mais áudios, né? Fiquem todos com Deus.